Olá pessoal, tudo bem? Professor Robson aqui. Vamos para uma aula de Química 1. Vamos falar hoje, continuar falando de pilhas, né? Então hoje a gente vai falar do potencial das pilhas 1. Nós já falamos assim a parte conceitual, né? A gente falou como é constituída uma pilha, né? Os eletrodos, aquele que reduz, aquele que oxida. Nós vimos como é que calcula a voltagem de uma pilha, a diferença de potencial, né? E hoje nós vamos trabalhar mais um pouquinho com esse potencial das pilhas. Então vamos mostrar de novo uma tabela de potenciais. Aqui é potenciais padrão. Então, você vê que para a esquerda nós temos a oxidação e para a direita a redução. Olha só que interessante aqui, por exemplo, o lítio mesmo, esse primeiro, você vê que o potencial de oxidação dele é mais 3,05 e de redução é menos 3,05. Veja que só muda o sinal. E ele, o que ele mostra também? Que o lítio tem a maior tendência dele é estar na fase oxidada. E ele tem uma tendência muito baixa de se reduzir quando ele tiver, né, principalmente quando ele tiver ligado a um outro eletrodo. Agora, se a gente passar aqui, ó, a gente pode ver, por exemplo, o níquel não, vamos passar aqui. Olha, nesse quadrinho aqui a gente já viu o cobre, ó. O cobre, ele se reduz, ele tem uma tendência maior de se reduzir do que ficar na forma oxidada. Tudo bem? Olha a prata. A prata, ó, é 0,80, mais 0,80 para se reduzir e menos 0,80 para se oxidar. Então, normalmente, ela, quando estiver ligado com outro elemento, ela vai se reduzir, né? Quem se reduz é o cátodo, polo positivo. E, por exemplo, o chumbo, se estivesse ligado com a prata, por exemplo, ó, o chumbo tem a tendência, né, o potencial de redução de menos 0,13. Se estiver ligado com a prata tem maior tendência de ficar reduzido. Então, a prata ia reduzir, o chumbo ia se oxidar, né? Então, aquele que se oxida é o ânodo, do polo negativo. Tudo bem? Tudo bem? Então, ele mandaria elétron para a prata. Tá legal? Então, esses potenciais de oxidação, eles estão... Eu olhando lá para os valores ou de oxidação ou de redução, eu vou saber quem vai se reduzir, quem vai se oxidar, e eu vou poder montar a pilha através dessas informações. Então, veja bem, o potencial padrão de redução é uma propriedade intensiva da matéria, ou seja, não depende da massa. Ok? Ao multiplicar essa semi-reação, as quantidades de reagente de produto aumentam, porém o potencial de redução fica inalterado. Não é igual a lei de Hess, né, que a gente multiplicava tudo, dividia tudo, inclusive a variação de entalpia. Nesse caso, não, olha só. Nós temos aqui, ó, a prata, né, o íon prata, quando ele recebe um elétron, ele vira prata zero, quer dizer, se reduziu. Olha o potencial de redução dele, mais 0,80. Se eu multiplicar por 2 aqui, né, os outros componentes aqui da reação, o potencial continua a mesma coisa, 0,80. Tá? Às vezes eu preciso fazer isso numa questão para cortar os elétrons, para fazer a reação global. Tudo bem? Então, isso daqui é uma propriedade importante. Nós temos aqui um exemplo, considere as pilhas. Nós temos uma pilha de zinco-prata, quer dizer, um eletrodo de zinco, outro de prata, e um de eletrodo de ferro, outro de cobre. Eu quero saber, olha, ele me deu os potenciais de redução, não de oxidação, de redução, de cada eletrodo. E ele quer saber, ó, qual a pilha possui maior variação, né? Maior diferença de potencial, qual é o cátodo da pilha 1 e o ânodo da pilha 2, e foi feita uma associação em série utilizando duas pilhas do tipo 1 e do tipo 2. Determine a diferença de potencial nesta associação. Então, vamos lá. Olha bem, pessoal, a primeira pilha, nós temos o zinco e a prata. Como no zinco o potencial de redução é menos 0,76 e a prata é mais 0,80, então eu sei que a prata, como ela tem maior potencial de redução, ela vai se reduzir e o zinco vai se oxidar. Ok? Já na outra pilha, nós temos o ferro com cobre. Olha o potencial de redução do ferro, menos 0,44. Olha o potencial de redução do cobre, mais 0,34. Então, como o potencial de redução do cobre é maior, ele se reduz e o ferro oxida. Aquele que se reduz é o cátodo, aquele que se oxida é o ânodo. O ânodo manda elétron para o cátodo. O ânodo ele vai se desgastando, o eletrodo vai se desgastando, enquanto o cátodo ele vai engordando. Tudo bem? O eletrodo, como nós vimos nas outras aulas. Então, vamos lá. Ó, na pilha 1, para eu calcular a diferença de potencial, eu mostrei para vocês que bastava eu somar o potencial de redução com o potencial de oxidação. Eu também posso calcular assim, ó,
eu pego o maior potencial de redução e diminuo do menor potencial de redução. Então, ó, voltando aqui, ó, entre a prata e o zinco, quem tem o maior potencial de redução? A prata. 0,80. Então, vai ser o maior menos o menor, que é do zinco. Ó. Então, vai ficar 0,80 menos 0,76. Então, olha como é que vai ficar lá. Ó. Mais 80 menos 0,76, que vai dar 1,56. Então, é o maior potencial de redução menos o menor potencial de redução. Tudo bem? Mesma coisa o ferro e o cobre. O maior potencial de redução é do cobre, que é mais 0,34, menos o menor potencial de redução, que é do ferro, que é menos 0,44. Então, vai ficar menos. Então, no final vai dar 0,78. Então, a pilha 1 apresenta o maior potencial. Tudo bem? Então, o cátodo da pilha 1 é o eletrodo de prata. Por quê que o cátodo é o eletrodo de prata? Porque ele tem o maior potencial de redução. Ele vai se reduzir. Então, diz assim, ó, o cátodo da pilha 1 é o eletrodo de prata, pois ocorre a redução dos íons prata. Beleza. E o ânodo da pilha 2 é o eletrodo de ferro. Então, vamos olhar lá. Ó, eletrodo de ferro. Vou botar tudo aqui. Ó, ferro e cobre. O ferro e o cobre. O maior potencial de redução é quem? Do cobre. Então, ele vai ser o cátodo. E aquele que tem menor potencial de redução vai ser o ânodo. Então, ele pergunta o cátodo da pilha 1, que é a prata, e o ânodo da pilha 2, que é o ferro. E a questão número 3, ao fazer uma associação em série com tais pilhas, então, qual é a DDP da pilha 1? 1,56 mais 1,56 mais 0,78, 0,78, 0,78, até que eu chego na variação 5,46. Logo, as 5 pilhas ligadas em série, que constituem uma bateria, fornecerão um DDP de 5,46. Voltando aqui na pergunta, ele foi feita uma associação em série utilizando 2 pilhas do tipo 1 e 3 pilhas do tipo 2. Determine a diferença potencial nesta associação. Por isso que a gente colocou, né, 2 pilha 1, 3 da pilha 2, e tivemos essa em série, essa soma aqui, 5,46. Nós temos aqui uma experiência onde nós temos aqui um eletrodo de magnésio, um de ferro e um de cobre. Eles foram mergulhados, essa solução aqui é de ácido. Vou voltar aqui, antes da gente resolver. Olha bem. Olha o potencial do hidrogênio, que é do ácido. É 0, né? Os potenciais são obtidos a partir de um eletrodo de hidrogênio. Agora, veja só você. O potencial de redução de oxidação dele é 0, hein? Guarda isso, é 0. Então, se a gente for ver aqui essa experiência, o magnésio tem um potencial de oxidação mais 2,34. E o potencial de oxidação do ferro é mais 0,44. E o do cobre é menos 0,34. E do ácido é 0. Então, o potencial de oxidação do magnésio e do ferro, oxidação do magnésio e do ferro, é maior do que o do hidrogênio, que é 0. Então, esses caras aqui, quando estiverem ligados com o hidrogênio do ácido, vão se oxidar. Enquanto o cobre não vai se oxidar. Tá certo? Porque ele tem um potencial de oxidação menor do que do ácido, que é o hidrogênio. Então, olha só o que vai acontecer. Potencial do magnésio mais 0,34, potencial de oxidação do ferro mais 0,44. Eles têm um potencial de oxidação maior que o do hidrogênio, que é 0. Já o potencial do cobre é menos 0,34, ele tem um potencial de oxidação menor. Então, isso significa que o magnésio e o ferro sofrerão corrosão na presença do íon H+. E nada ocorrerá com o cobre. Isto pode ser observado experimentalmente. Ok? Então, a gente vê, se a gente colocar o ferro ou magnésio, né, numa solução de ácido, vai sair umas bolinhas de hidrogênio. Tudo bem? Mostrando que eles estão sendo oxidados. Então, uma outra questão aqui. Sabemos que uma bateria de automóvel precisa de 6 pilhas ligadas em série. Qual a voltagem que essa bateria produz? Então, nós temos aqui as semi-reações, o chumbo e o cátodo e o ânodo, tá? Então, vamos lá. Resolução. A gente vai pegar, para calcular DDP aqui, no caso, como um está reduzindo e o outro está oxidando, eu vou somar os dois, tá? De cara aqui, Então, o ânodo que está oxidando vai 0,35. E o cátodo que está se reduzindo é mais 1,68. Então, eu achei
a diferença de potencial mais 2,03, e ele quer saber se eu colocar em série. Então, como são 6 pilhas em série, basta multiplicar 6 por essa voltagem que eu acabei de calcular, e eu tenho aproximadamente 12 volts. Ok? Tudo tranquilo? Então, pessoal, a aula por hoje é só. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.